para falarmos de uma organização como é a AMI, o que é que nós fazemos e daí vocês perceberem a importância do voluntariado numa organização como a AMI, sendo que, no nosso caso, temos vários tipos de voluntariado, embora o voluntariado é sabido, é trabalho voluntário, gratuito, na vontade de cada um de exercer uma ação, como instituição ou como um grupo gimnodesportivo, não interessa. A prática do voluntariado de trabalho gratuito. No caso da AMI, temos vários tipos de voluntariado. Vou-vos explicar quais as formas de fazer esse voluntariado, mas para vocês perceberem melhor aonde queremos chegar, gostaria de rapidamente vos falar, vos explicar o que é a AMI. Isto porquê? Porque muita gente pensa, a AMI, nós sabemos, é uma instituição que trabalha com médicos e enfermeiros, vão um pouco por toda a parte, nós sabemos que é mais ou menos isso. E não é só isso. A AMI, como o nome indica, quer dizer Assistência Médica Internacional, e o facto de o Dr. Fernando Nobre ter escolhido este nome tem induzido muita gente ao erro de pensar que a AMI é uma organização estrangeira. Está ligada a uma outra instituição, a uma outra organização, e daí ser Assistência Médica Internacional. Errado. O Assistência Médica Internacional é que quando a AMI começou com o seu trabalho, só efetuava missões fora de Portugal. Daí ser uma Assistência Médica Internacional. Não impede que 10 anos depois de ter começado com o seu trabalho, começou a trabalhar também na área nacional, ou seja, com a ação social em Portugal. Portanto, a AMI, hoje podemos dizer que é uma organização por uma ação humanitária global e não tão inserida na assistência médica internacional. Portanto, a AMI é uma ONG, uma ONG, como queiram chamar, é uma organização não governamental, que é privada, portanto, não estamos ligados a outra organização. A AMI é uma organização privada, apolítica, 100% portuguesa, e é uma organização sem fins lucrativos. Foi fundada a 5 de dezembro de 1984 por um médico cirurgião de nome Fernando Nobre, tendo sido ele também o fundador dos Médicos Sem Fronteiras na Bélgica. Ele, quando começou a sua ação humanitária e voluntária, foi como Médicos Sem Fronteiras pela França, depois fundou na Bélgica e só 3 anos mais tarde é que veio fundar então a AMI em Portugal. E porquê é que ele fundou a AMI em Portugal e não os Médicos Sem Fronteiras como fez na Bélgica? Porque na altura os Médicos Sem Fronteiras pela França não aceitaram que se fundasse cá em Portugal, porque Portugal ainda era um país pequeno, não estava muito virado para o voluntariado, muito menos lá fora, de maneira que o Dr. Fernando Nobre disse que não se faz os Médicos Sem Fronteiras, portanto, não vou começar como Médecins Sans Frontières, mas começo como Assistência Médica Internacional, que ao fim e ao cabo tem os mesmos estatutos dos Médicos Sem Fronteiras. E foi assim que nasceu a AMI. Portanto, em dezembro de 84 estávamos a fazer as missões, a começar com o trabalho da AMI, que inicialmente eram, portanto, todas as missões que nós efetuávamos nos países dos PALOP, porque tinha tudo a ver, uma vez, também por causa da língua, que estávamos ligados a esses países. A AMI tem como objetivo lutar contra a fome, a miséria, a exclusão social, a pobreza, as sequelas da guerra, em qualquer parte do globo onde seja possível e necessária a nossa intervenção. Não só intervenção na área da saúde, mas também intervenção humanitária. Temos como missão ajudar o ser humano como ele se apresenta. Quero com isto dizer, sem credo religioso, sem ideologia política, sem condição de raça. Nós vamos a qualquer parte do globo, desde que nos solicitem ajuda, nós vamos até esses locais, ajudando outras ONGs no que eles necessitam. E não é por nada que a AMI atualmente está em 38 países, com missões de desenvolvimento ou de emergência, sendo que estes países estão todos eles no hemisfério sul. E vocês devem calcular porquê, porque é que nós estamos no hemisfério sul.
América Latina, África e Ásia. E nós estamos nos Estados Unidos, ou nós estamos na Europa, embora haja alguns países da Europa onde também já prestámos ajuda. Porque é de conflito que são mais pobres. Portanto, uma América Latina, África ou Ásia são os países onde há maiores conflitos e onde há maior pobreza. Portanto, faz todo o sentido que estejamos, sobretudo, nestes 3 continentes. Portanto, o primeiro pilar da AMI, a AMI está assente sobre 4 pilares. O primeiro pilar da AMI, todo o trabalho que nós efetuamos fora de Portugal, com estas missões de desenvolvimento, as missões de emergência e as missões exploratórias que nós fazemos neste país. Aí é necessário voluntários, médicos, enfermeiros e logísticos para poderem prestar um maior auxílio nestes países. Portanto, faz todo o sentido que na área internacional tenhamos voluntários para poderem ir para as missões. O segundo pilar da AMI consiste em todo o trabalho que nós efetuamos em Portugal. Ou seja, em dezembro de 1994, estávamos a abrir o primeiro centro Porta-Amiga em Portugal. E isto porquê? Porque durante 10 anos só fizemos missões fora do país e em dezembro de 94 o Dr. Fernando Nobre decide ajudar Portugal de alguma forma. Sabendo que Portugal tem hospitais, centros de saúde, que até tem médicos e enfermeiros, não valeria a pena começarmos por aí, ou irmos pela assistência médica. Então o Dr. Fernando Nobre disse que vamos ajudar os sem-abrigo. É uma nova na nossa sociedade, por não podermos dar um maior auxílio aos sem-abrigo, então vamos tratar disso mesmo. E foi a partir daí, pensando nos sem-abrigo, que abrimos o primeiro centro Porta-Amiga, nas Olaias, em Lisboa. Atualmente temos 9 centros Porta-Amiga, sendo que o de Almada vai ser aumentado, ou seja, vai haver um segundo centro aqui em Almada e mais um nos Açores. Atualmente, portanto, o primeiro começou em Lisboa, nas Olaias, num bairro social. Aliás, todos estes centros estão em bairros sociais, pois é essa população que nós queremos dar uma maior ajuda. Atualmente temos 2 em Lisboa, nas Olaias e em Chelas, na Zona J. Temos aqui em Almada, no bairro do Pica-Pau Amarelo. Temos em Cascais, Coimbra, Vila Nova de Gaia, no Porto, nos Açores e na Madeira. E estes centros, quando se abriu o primeiro centro Porta-Amiga, qual era a ideia? Já te expliquei, dar apoio aos sem-abrigo. Mas uma vez as portas abertas, deram-nos conta que não eram só os sem-abrigo que procuravam os centros Porta-Amiga. São idosos com pensões baixas, crianças de rua, toxicodependentes, imigrantes, prostitutas, ou seja, aquela população que se sente marginalizada, que se sente excluída da sociedade, procuram-nos nos centros Porta-Amiga. E porquê? Porque nós temos várias vertentes para lhes poder dar apoio. Ou seja, diariamente damos uma refeição completa a estes utentes, a estas pessoas que nos procuram. Além da refeição, temos um balneário onde os sem-abrigo podem tomar um banho diário quente. Um banho quente, damos o shampoo, o sabonete, a toalha e ele vai tomar banho. Um banho diário. Temos um serviço de lavandaria, porque se ele vai tomar banho, a roupa suja que tem no corpo tem que atirar. Então passa com um serviço de lavandaria. Nós temos máquinas de lavar industriais para eles poderem lavar a roupa suja. Temos uma distribuição de vestuário, pois lá está, necessitam de roupa lavada para poderem se vestir, pelo menos com roupa limpa. Temos um dispensário onde damos consultas, distribuímos medicamentos gratuitamente, damos apoio psicológico, apoio jurídico. Os miúdos que vos falei, miúdos de rua, não são crianças abandonadas. As crianças abandonadas, onde estarem em orfanatos, onde estarem em instituições, são crianças que, quando saem da escola, ficam a brincar na rua. Então, o que nós pensamos? Vamos ajudar estas crianças. Ajudamos a fazer os trabalhos da escola, participam em jogos, em concursos nas Portas Amigas. Os mais crescidos têm uma iniciação à informática. Nós temos, com a ajuda da FNAC, criámos infotecas dentro dos centros Porta Amiga para estes jovens poderem ter acesso à informática. Os idosos que não sabem
vez de inscrever, dão um custo de alfabetização. Tudo isto passa-se no centro de Porta Amiga. Sendo que estes miúdos, muitos deles, não têm nem sequer como ir ao teatro ou ao cinema. Os pais nem sequer têm dinheiro para comprar o bilhete de autocarro, quanto mais pagar o bilhete de cinema. Se estiver perto de casa, tudo bem, ainda vão conseguindo umas moedinhas. Agora, quem está um pouco mais distante não tem. No entanto, é o direito de qualquer criança. Então, o que é que nós pensamos? Vamos nós levar estes meninos ao teatro, ao cinema, à quinta pedagógica, ao jardim zoológico, ou seja, ter direito ao direito que lhes convém. Estão a perceber? Portanto, isto é o que se passa nos centros de Porta Amiga. Ou seja, o primeiro equipamento